Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André aqui e hoje eu quero conversar um pouco sobre a área entre o gráfico de duas funções, tá? Para a gente conversar um pouco sobre isso, eu criei aqui dois appletzinhos no GeoGebra, tá? Na minha página. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link aí para vocês conseguirem acessar esses appletzinhos e brincarem com eles. Então, eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó, área entre curvas, para a gente entender como se dá, né, como se faz, como se determina a área entre o gráfico de duas funções. Gente, olha só, nesse plano cartesiano aqui, eu tenho duas funções. A função f de x, que é uma parábola, está em azul aqui, tá? E a função g de x, que também é uma parábola, que é essa daqui que está meio marrom, vinho, sei lá. Gente, observe o seguinte: eu quero calcular a área dessa região aqui, ó, que está entre os pontos de interseção das duas curvas. Olha, elas se interceptam no ponto A e no ponto B. A abscissa do ponto A é 1. A abscissa do ponto B é 5. Então, eu quero calcular a área entre essas curvas f de x e g de x no intervalo de 1 a 5. Para fazer isso, gente, eu posso usar retângulos aproximantes, conforme a gente já viu em aulas anteriores, tá? Então, observe o seguinte: eu vou colocar retângulos aqui nessa região de tal forma que eu consiga ter uma aproximação para a área dessa curva. Então, eu vou colocar um retângulo, olha, um retângulo, a área dele está dando 32, tá? Como é que eu estou calculando essa área? 5 menos 1 aqui dá 4, que é o tamanho da base. E a altura aqui está dando 8, tá, gente? E 4 vezes 8, 32. Então, eu só estou usando um retângulo e a minha aproximação está dando 32. Eu posso ir aumentando esse número de retângulos, agora eu tenho dois, tá? O primeiro retângulo, a área está dando 12, e o segundo retângulo, a área também está dando 12. 12 mais 12, 24. Então, esse somatório que eu estou colocando aqui, tá bom? E eu posso ir aumentando, cada vez que eu aumento mais o número de retângulos, mais eu fico próximo, né? Eu me aproximo da área real, né? Nesse intervalo aí. Observe que eu coloquei aqui 10 retângulos, tá? Ó, e para cada um deles eu coloquei a área aqui, ó, a área do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono e do décimo. Eu somo essas áreas, tá? E chego nesse resultado aqui de 21,44. 21,44 seria uma aproximação para a área que eu estou desejando calcular, que é a área entre essas duas curvas no intervalo de A a B. Observem, gente, que essa operação f de x ponto i menos g de x ponto i é para calcular a altura dos retângulos. Tá? Essa continha aqui era para calcular a altura dos retângulos. Eu até botei um exemplo aqui para vocês, que eu vou destacar aqui do sétimo retângulo. Olha, a área dele está dando 2,91. Tá vendo? Como que eu cheguei nessa área? Eu peguei o ΔX, que é a base desse retângulo, tá? Na verdade, é a base de todos eles, mas a gente está falando especificamente desse. Então, é 0,4. Está meio emboladinho aqui, mas está dando para ver que é 0,4. E eu preciso calcular a altura, porque a área desse retângulo é base vezes altura. Como é que eu calculo essa altura? Fazendo essa continha aqui, ó f de x,6 menos g de x,6, tá? Ou seja, é a imagem desse ponto aqui, ó. É a imagem desse ponto na função f, tá? Que está aqui, ó. F de 3,6. E a imagem desse ponto aqui na função g, que é o g do ponto de g de 3,6, tá? O primeiro, né, a imagem da arrastei aqui sem querer. A imagem da 9,84 e o segundo a imagem da 2,56. 9,84, que é essa imagem aqui, menos 2,56, que é essa daqui, vai dar essa altura de 7,28. Então, esse retângulo tem a altura de 7,28, tá? A base dele é 0,4. 0,4 vezes 7,28 vai dar esse 2,91 aqui, tá bom, gente? Aqui eu destacando ele sozinho, tá? Para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Mas e aí, gente, para calcular a área real?
Para calcular a área real, eu não poderia usar 10 retângulos. Eu teria que conseguir fazer com que esses retângulos fossem para o infinito. Quanto mais retângulos eu usar, mais esse ΔX vai ficar pequenininho. Ele vai ser um infinitésimo. Esse ΔX vai ficar muito pequeno. Essa base vai ficar muito pequeno, aí eu calculo o somatório, né, desse número de retângulos indo para o infinito e eu vou ter a área real. A gente viu em aulas anteriores, né, que para levar esse número de retângulos para o infinito, a gente tem que calcular a integral de f de x menos g de x dx no intervalo de 1 a 5. Quando eu calculo essa integral, eu chego na área real, aí, na área resultante entre essas duas curvas, que é 21,33, tá, gente? Observe que ficou bem próximo da aproximação, né? A nossa aproximação era 21,44 e a gente chegou em 21,33, tá? Na verdade, a integral, ela calcula o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes com o número de retângulos indo para o infinito, né? O limite com n indo para o infinito. Então, é dessa forma que a gente chega nessa área de 21,33. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou fazer, daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo sobre um segundo appletzinho para poder concretizar, para poder gravar mais essas informações aí. Beleza, galera? Um forte abraço, hein?